Quem também divulgou o balanço do trimestre foi a Kepler Weber. O lucro líquido da empresa caiu 13,5% no trimestre na comparação anual, ficando em 51,6 milhões de reais. Já o EBITDA recuou 20,8% a 73,6 milhões de reais na base anual. A receita líquida no segmento de portos e terminais da Kepler Weber subiu 97,4%. No segmento de negócios internacional, a alta foi de 23,6% e no de reposição e serviços foi uma alta de 10,8%. Empresa que afirmou que o trimestre sinalizou uma recuperação gradual e uma tendência de estabilização. E é disso que a gente fala agora com o presidente da Kepler Weber, Bernardo Nogueira. Bernardo, muito bem-vindo aqui no CNN Money e boa tarde para você. Prazer estar com você aqui, Muriel, e com todos os seus ouvintes. Prazer é nosso em te receber. Quero ouvir, antes de mais nada, um pouco mais sobre essa avaliação que vocês fazem. Estamos falando aí de um movimento talvez de estabilização. Explica para a gente como é que vocês estão enxergando esse cenário. Ótimo, Muriel. O agronegócio ele vem passando por alguns ventos contra, né? A gente vê preço de commodity em níveis baixos, né, no contexto histórico, os juros tá o maior dos últimos 20 anos e tudo isso são algumas barreiras importantes aqui para os nossos clientes, para toda a cadeia produtiva, né? E o que a gente traz, né, e é um pouco da reflexão que a gente fez aqui nesse terceiro trimestre, que a gente faz em 2025, é como que a companhia, né, que completou 100 anos em maio, está passando bem por esse momento de ciclo, né? A gente vê no passado que a agricultura, né, sempre passa por esses ciclos e a Kepler tinha dificuldades, né, lá em 96, em 2006, 2016 e agora em 2025, 2026 a gente entra com a cabeça erguida, né? A gente se preparou para esse momento com a diversificação que você comenta aí, com negócios internacionais, reposições de serviços crescendo 2 dígitos durante um período, né, de restrições aí econômicas e também ganhos, né, de eficiência e ganhos, né, de clientes também, né? Nós estamos fechando o trimestre com 3.800 clientes ativos no ano, é um crescimento versus o ano passado, né? Então a companhia fez o dever de casa para se preparar para um momento mais adverso do contexto macroeconômico e está passando muito bem. Perfeito. Eu queria entender agora especificamente com relação a números. A gente está falando de uma queda de 3,6% na receita do trimestre. Qual que é a explicação para essa queda na sua avaliação, Bernardo? Para mim, a explicação é que a barra estava bastante alta no ano passado. Esse é o terceiro melhor resultado do terceiro trimestre da nossa história. Então, só perde para 2022, quando, né, era um cenário completamente diferente, e para o ano passado. Então, um terceiro trimestre bastante robusto, né, colocando em contexto. E a gente espera que um quarto trimestre forte, aí talvez, né, a gente trabalha para ele ir se aproximando ao ano de 24, foi um ano ainda bastante positivo no nosso negócio. E um detalhe interessante, Muriel, que nos dá ah, esperança, né, e uma certa tranquilidade é a nossa carteira de pedidos, né? Então a gente já está trabalhando para 26, né? Todas as nossas vendas são projetos, então eles são projetos que, né, a gente vende agora e vão ser entregues ao longo do primeiro semestre de 26. E hoje a nossa carteira ela já está no mesmo patamar que ela estava nesse mesmo momento ano passado, e a gente espera entrar 26 com uma carteira de pedidos superior à carteira que a gente teve entrando em 25. Então, por isso que a gente fala aqui, não fala de um grande otimismo, uma virada completa, mas a gente fala de uma estabilidade, né, e de volumes aí bastante satisfatórios aí de negócios. E ao mesmo tempo a empresa aumentou os investimentos nesse ano também, né? Vale a pena para vocês manter esse ritmo mesmo com os juros altos, por exemplo? Sim, Muriel, acho que uma particularidade da Kepler, né, os 100 anos e toda essa ciclicidade do passado nos ensinaram a ser bastante conservadores. Então, nós somos uma empresa de caixa líquido, né? A gente não tem dívidas, né? E a gente, né, faz aí investimentos para o nosso crescimento, para a segurança dos nossos funcionários, aumento de eficiência, né? Nós estamos evoluindo bastante também, Muriel, um dos focos do nosso investimento é em novos produtos. E para dar um dado interessante aqui, quando a gente olha o faturamento proveniente dos lançamentos dos últimos 5 anos,
né? Esse número era 3% do nosso faturamento em 23 e agora em 25 ele passa para quase 15% do nosso faturamento do ano. E eu queria entender também por que especificamente o setor, o segmento ali de serviços e reposição, continua forte mesmo com o agro enfraquecido em alguns momentos. Ótimo. A gente vem, é uma jornada de 10 anos, né? Todo o grande sucesso, ele se constrói ao longo do tempo, né? Então, uma jornada de 10 anos. Ao longo desse período, nós alocamos 9 centros de distribuição de peças nas principais regiões agrícolas do Brasil. Então, nós estamos próximos dos nossos clientes. E a Kepler, por esses 100 anos e por uma clara liderança de mercado, ela possui uma grande cadeia de unidades Brasil afora. São mais de 10 mil unidades Kepler em todo o Brasil que precisam de manutenção, né? Então, mesmo que o nosso cliente ele pense em postergar o investimento de uma grande ampliação, uma nova unidade, ele precisa fazer a manutenção para poder receber a sua safra, poder receber a safra dos seus clientes, né? No caso de cooperativas e tradings, né? E aí até queria entender por que os setores de fazenda e agroindústrias caíram e aí serviços e portos fizeram um movimento contrário e cresceram. Queria entender um pouco mais sobre esse cenário. Ótimo. Então, acho que esse serviço ele vem muito nessa linha de é inevitável. É como se você pode não trocar o carro, mas se o seu pneu furar, você vai ter que trocar aquele pneu, né? Então, é um serviço de manutenção, está ali dentro. Então, ele é inevitável, ele precisa acontecer. Em portos, a gente vê a safra brasileira é uma maravilha, né? O que acontece no Brasil no agronegócio quando a gente pensa em produção, né? A safra brasileira ela cresceu de 250 para 350 milhões de toneladas em 5 anos. São 100 milhões de toneladas. Nós agregamos quase que uma Argentina inteira aqui no Brasil em 5 anos. E aí você precisa ter toda a infraestrutura no interior para receber essa produção logo depois da colheita, mas também toda a infraestrutura de exportação dessa produção, né? Então, por isso que portos terminais, apesar de um momento mais difícil no agronegócio, a gente vê que os investimentos eles precisam continuar, né? Tanto desde a ferrovia, né? E a gente vê aí, né, grandes clientes continuam investindo, até a infraestrutura de portos aqui em Santos ou lá no Arco Norte. E aí aproveito também para perguntar se o crédito mais caro e até a quebra da safra talvez tenham auxiliado até numa baixa procura por armazenagem. Como é que vocês acompanharam esse cenário? A alta dos juros, sem dúvida nenhuma, e eventuais quebras de safra também. Não foi o caso aqui de 25, né? A gente está vindo de uma safra recorde, né? 25 foi o maior ano da nossa história como agricultura, né? Que mostra mais uma vez o protagonismo do Brasil em alimentar o mundo, né? O alimento que nós produzimos aqui no Brasil, ele alimenta mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora, né? Então, esse lugar do Brasil, ele se mantém, ele só se fortalece, né? Para os próximos, a agenda mundial dos próximos 20 anos, ela depende da produção agrícola do Brasil em grande escala, né? Então, a gente vai continuar sendo esse grande protagonista aqui. Com relação aos juros, ele inibe, sem dúvida. Os juros é um dos ventos contra no momento, né? E é interessante, né, Muriel, porque os juros hoje ele está ao maior nível dos últimos 20 anos, então ele afeta o nosso negócio, sem sombra de dúvida, mas a gente já viu no Brasil de poucos anos atrás, né? Eu lembro aqui, 2019, antes da pandemia, né, os juros nossos chegou a 4,5%. Então, a gente já vê os especialistas falando de juros no segundo semestre do ano que vem cedendo aí, talvez para uma casa de 12%, né? E quem sabe né, 26 para 27 a gente já não volte a um patamar mais razoável de juros e mais favorável aos negócios como um todo. Interessante porque o Brasil ainda tem uma pouca capacidade de armazenagem como um todo, né? Eu queria entender se na percepção de vocês isso pode ser uma brecha para que vocês continuem crescendo, independentemente do agro estar mais forte ou mais fraco. Muriel, teu ponto é excelente e a gente percebe nessa crise aqui, diferente das que passaram, uma das razões pela qual a Kepler segue bem, mesmo no momento de dificuldade, em comparação com outros segmentos dentro do agronegócio, é justamente o déficit de armazenagem.
né? Então, o Brasil hoje ele tem a capacidade de armazenar 60% do que produz, né? Se comparar isso com os Estados Unidos, eles possuem 120% de capacidade estática. O Brasil, por ter uma dinâmica de 2 safras, talvez 90% a 100% de capacidade seria suficiente, mas hoje a gente tem 60%. Então, existe um gargalo aqui muito grande e a armazenagem, ela sempre foi necessária. Na história da humanidade, a gente produz alimentos, a gente colhe, né, e produz alimentos há 10 mil anos. Nos últimos anos aqui no Brasil, esse déficit, essa falta de armazenagem, ela levou a armazenagem que sempre foi necessária para crítica. Então, a cadeia, as cooperativas, as tradings, os agricultores, estão todos priorizando a armazenagem, né? Que é algo que, talvez no passado, principalmente os agricultores, eles estavam priorizando o crescimento diário, priorizando essa subida para os cerrados e tudo mais. Hoje eles priorizam essa verticalização e armazenagem, porque é aí que está o dinheiro para eles. Pois é, e eu queria até entender um pouco sobre a ideia de vocês de expandir também para o exterior, de tentar crescer fora do Brasil diante desse cenário. Vocês acreditam que tem espaço também fora de fazer esse trabalho de armazenagem? Sem dúvida, sem dúvida. A Kepler, ela exporta há mais de 80 anos. Nossa primeira exportação para a Argentina foi há 80 anos atrás. E em setembro nós fechamos nosso maior pedido de negócios internacionais para a Venezuela. Então nós temos exportações aí anualmente para aproximadamente 17 países, que vão desde Paquistão, Ucrânia e obviamente uma liderança aqui na América Latina, muito clara. E alguma dos mercados que estão mais animados, vamos falar assim, é o mercado argentino. A gente passou de $1 milhão vendido ano passado para $10 milhões vendidos esse ano na Argentina. Então, um avanço bastante expressivo e a gente vê oportunidade de mais no país, né? Um país que por aproximadamente 20 anos não investiu. Então, eu tive lá na Argentina agora em julho, rodando as principais regiões agrícolas e você vê uma estrutura bastante sucateada, precisando de atualizações, de modernizações. Então, a gente tem aí a Argentina como um grande vetor de crescimento do negócio internacional. Aí tem Venezuela, que apesar das dificuldades também demanda bastante armazenagem, e Bolívia também é um país que vem se desenvolvendo bastante com a agricultura. Esses são os de crescimento, né? Os pilares de estabilidade e manutenção num nível bom nosso em exportações são principalmente o Paraguai e o Uruguai. Perfeito. E queria até entender o que pode impactar mais quando vocês pensam em fazer esse caminho para fora do Brasil, o que pode influenciar esse plano, se a gente está falando de políticas de exportação, se a gente está falando de câmbio, de logística, o que pode talvez influenciar esse cenário? Aí depende muito, cada mercado tem uma dinâmica diferente, né? Eu sempre câmbio, né? O câmbio ele ajuda na nossa competitividade, né? Esse é um mercado com concorrência internacional, então se o câmbio aqui no Brasil ele se desvaloriza, todos os exportadores se tornam mais competitivos, né? Em comparação, por exemplo, com os concorrentes americanos ou asiáticos. Então, câmbio sem dúvida nenhuma. E eu acho que é interessante aqui, Muriel, para ser muito honesto com você na resposta, o negócio internacional é um foco nosso e a gente vem crescendo, está crescendo aí mais de 20% no trimestre, né? E é um pilar de diversificação, mas é sempre uma dificuldade. Quando você é líder no país que é líder, né? Você acaba sendo atraído por esse gigante que é o Brasil, com todas as oportunidades que tem aqui no Brasil, né? Então, eu brinco, né, com o nosso gerente aí de negócios internacionais, que o maior desafio dele não são os mercados internacionais, é o Brasil, que tem essa pujança toda e aqui nós temos todo esse protagonismo. Muito bem, Bernardo Nogueira, presidente da Kepler Weber, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money, viu? Um prazer estar aqui com você, Muriel. Sempre adoro assistir os seus programas aqui. Que bom, obrigada. Volte sempre, quem sabe aí no próximo trimestre com novidades. Boa sorte por aí. Com certeza. Muito obrigado para você também. Obrigada. Tchau, tchau.